de peso, que sofre com obesidade ou que vive nessa luta com a balança. A gente está recebendo aqui a doutora Eline Soriano, que é nutróloga, e vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados da web na atualidade sobre emagrecimento, que chama-se o medicamento Ozempic. Doutora, seja bem-vinda ao Jornal da Mix. Muito obrigada por acordar cedinho, estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto que está sendo tão discutido, tão comentado. E é um medicamento que tem sido muito prescrito também pelos médicos, endocrinologistas, nutrólogos, têm recomendado o Ozempic. Onde é que está o risco envolvendo esse medicamento? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês, agradeço muito o convite. Realmente há um uso muito desenfreado do Ozempic. Ele realmente, quando a gente estuda na literatura, os artigos científicos, é uma das medicações mais potentes para perda de peso. O que é um erro é a falta de controle nessa prescrição, porque ele é de compra livre, liberada na farmácia. Não há necessidade de retenção da receita. Qualquer paciente, qualquer pessoa pode chegar lá e comprar. Então, isso facilita aí um uso desenfreado, exagerado da medicação. E nenhuma medicação ela é isenta de complicações, né? Então, ele é um potente medicamento para perda de peso, mas ele tem seus efeitos colaterais. Um dos mais relatados é um enjoo, podendo chegar até quadro de vômitos, tá? E aí ele realmente diminui muito o apetite, ele é potente nessa questão da perda de peso, mas se esse enjoo, esse vômito, ele pode ser tão importante ao ponto de você ter que parar, cessar o uso da medicação devido a esse efeito colateral. E assim, ele leva à perda de peso, mas há um reganho de peso importante na retirada da medicação. Então, não é só você entrar com a medicação, você tem que saber como é esse início da medicação, como vai ser a progressão dessa dose, e no momento que você atingiu a perda de peso, que foi necessária, que foi a meta, como é a retirada da medicação. Se você não fizer esse desmame correto, o reganho, que a gente chama de rebote do peso, é muito grande. Olha aí o problema, né? Existe indicação para a questão da idade quanto ao uso? Eu falo isso porque a gente vive numa sociedade hoje onde os adolescentes também já apresentam quadros de obesidade, né? Ele é indicado acima de 12 anos. Na verdade, o Ozempic é a semaglutida, o nome da droga. E tem o Saxenda, que é a liraglutida. Eles são da mesma classe. E a liraglutida, mais especificamente, foi indicada acima de 12 anos. O Ozempic ainda não foi indicado no adolescente, então ele é indicado mesmo no adulto, a partir de 18 anos. Mas como eles são da mesma classe, não teria risco no adolescente. Mas é mais complicado ainda você fazer a indicação no adolescente sem o acompanhamento médico. Então é totalmente não indicado você, como mãe e pai, fazer o uso no adolescente sem o acompanhamento médico. Tá? Porque esse adolescente pode ter náusea, vômito, e tudo na adolescência a gente sabe que tem um peso maior, e você não vai ter aí esse manejo se não estiver acompanhando com o médico. É importante destacar que cada pessoa tem que ser tratada com a sua individualidade. Então, o Ozempic hoje ele é considerado, doutora, a melhor medicação do mercado para o tratamento da diabetes e também, nesse caso, estendendo para a perda de peso, mas cada pessoa, de acordo com os exames e com a avaliação médica, é que vai ter a indicação do medicamento. Não é todo mundo que pode tomar. É isso. É isso, exatamente. E não é só ele, né? A perda de peso é um conjunto de fatores. Então, você tem que fazer uma reeducação alimentar, você tem que indicar o exercício físico, ou seja, a mudança do estilo de vida. Principalmente porque se você for retirar a medicação, se você não mudou a cabeça, se você não mudou a mentalidade, se você não fez essa mudança de estilo de vida, você reganha todo o peso. Ainda mais no São João. Ainda mais se a pessoa se tira no São João, aí pronto, vem as comidas de juninas, acaba com tudo, né? Doutora, como é que ele age no corpo humano? Por que ele é considerado eficaz? Ele é o análogo do GLP-1. O que é GLP-1? É um peptídeo, é uma proteína que a gente produz naturalmente no nosso organismo, sendo que ela age poucos segundos, poucos minutos. E aí ela não tem um efeito bom por isso. O que é que a indústria fez? Pegou e fez o mesmo peptídeo, colocando uma ação por um tempo maior.
E esse peptídeo, ele vai lá no cérebro, diminui a fome, ele vai lá no intestino e retarda o esvaziamento do estômago. Então, você fica com a comida mais tempo no estômago e, por isso, dá a sensação de que você está mais satisfeita, que você está com aquela plenitude gástrica. Então, é fantástico. O mecanismo de ação da medicação realmente é muito bom. E a sacada da indústria de fazer um peptídeo semelhante ao que você produz, colocando uma meia-vida, uma ação mais longa, realmente é muito interessante. E essas novas medicações, elas vêm substituindo até a bariátrica. Vai chegar agora o Mounjaro. O Mounjaro tem o mesmo mecanismo de ação do Ozempic, já foi aprovado pela Anvisa a entrada no Brasil, só está necessitando aí fechar o preço, para a Anvisa determinar qual o preço máximo de uso aí no Brasil, e ele está sendo comparado à bariátrica. Seria bariátrica química, ou seja, essas novas drogas, elas vão ter uma perda de peso semelhante à cirurgia. Essa nova canetinha que já é utilizada nos Estados Unidos, tem até notícia que está se espalhando aí pela internet, dizendo que vai ser distribuída de graça lá pelo sistema público de saúde da Inglaterra, e ninguém sabe se isso é verdade. Pode ser mais uma daquelas fake news, porque tem muita interação de moradores, inclusive de Londres, dizendo que não estão distribuindo nada. Então, realmente é para se especular, é para se observar essas notícias que se espalham. Mas aqui no Brasil já foi aprovada, ainda não tem data para a chegada do medicamento, que é um medicamento importado. Mas, realmente, é um medicamento mais eficaz do que a Ozempic? Mais eficaz do que a Ozempic. Mais eficaz. Porque a Ozempic age em um peptídeo e o Mounjaro vai agir em 2 peptídeos. Então, ele tem o mesmo mecanismo de ação do Ozempic e ainda tem mais outro mecanismo de ação. Então, realmente é uma medicação muito, muito boa, agora que vai vir com preço dobrado. Então, se o Ozempic é caro, o Mounjaro vai vir o dobro do preço do Ozempic. Então, a gente costuma dizer que você vai diminuir muito o índice de obesidade no Brasil para quem é de uma classe social mais alta. O que é uma pena, o que é errado. Né? Porque a ciência evolui, mas evolui só para uma classe social mais elevada? É isso, doutora. Bem observado essa sua colocação. E só para finalizar, quais os exames, né, que são adequados pelo profissional, são pedidos pelo profissional para fazer a administração do Ozempic nas pessoas de um modo geral? Os mais importantes é você pedir os exames do fígado, que seriam as enzimas do fígado, TGO, TGP, do pâncreas, que é a amilase, lipase, para você ter uma base de saber como é que estavam antes do Ozempic, e aí depois de alguns meses usando o Ozempic, você novamente vai pedir para ver como é que está, se está mantendo os mesmos níveis. Basicamente seriam esses. E você controlar se já tinha alguma alteração metabólica, tipo glicemia, colesterol, ácido úrico, porque aí você vai acompanhar a melhora desses índices depois da perda de peso. Então, você tem que ter os valores antes e para você acompanhar e monitorar esses valores após a perda de peso. Pois é, e um esquema construído com o profissional para a manutenção do que perdeu, né? Do corpo que ficou após essa perda. Quero agradecer aqui a presença da nutróloga Eline Soriano, falando aí sobre o uso do Ozempic, já anunciando uma nova droga que promete também revolucionar o tratamento aqui quanto, né, a perda de peso no Brasil. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Vamos ficar monitorando a liberação do Mounjaro, né? Isso. Quando chegar aí já tem uma nova pauta, né, Thaís? E o Mounjaro deve chegar bastante caro, porque se o Ozempic já é caro, meu amigo, o Mounjaro vai para lá dos 3 mil, é o que estão falando aí já. Em torno de 3.600 por mês. E para quem sofre de obesidade, imagina você manter continuidade de um tratamento com um remédio tão caro como esse. Eu acredito na possibilidade de muitos recursos judiciais nesse sentido, para que realmente quem tem obesidade possa ser contemplado. Obrigada, doutora Eline Soriano. Obrigada. Deixa eu passar uma mensagem aqui para você que vai programar férias, já está pensando em viagem aí.